terem o mesmo criador, tanto American Dad quanto Family Guy possuem alguns costumes em comum, como por exemplo, deletar cenas de episódios ou criar versões alternativas e depois disponibilizá-las nos DVDs da série como cenas extras. Uma boa estratégia para vender DVD. Quer dizer, no passado era uma boa ideia, porque hoje em dia pouquíssimas pessoas ainda devem comprar isso. Mas enfim, o fato é que várias das temporadas mais antigas de American Dad possuem cenas extras que não estão nos episódios finais. E por isso, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada nessas cenas deletadas que você provavelmente nunca viu. Mas antes, já deixa o like e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos sobre American Dad. E vamos começar com algumas cenas deletadas lá do 9º episódio da primeira temporada, onde o Stan achou que seria uma boa ideia fazer artesanato junto com o Steve. Só que digamos que uma tábua no colo não combina com um adolescente míope sem óculos segurando um ferro quente. E assim, obviamente deu ruim e o Stan acabou tendo o seu piu-piu queimado. Mas isso tudo tá no episódio que foi ao ar. A cena deletada mesmo foi bem rápida e aconteceu depois disso, quando a Francine foi levar para Stan um creminho para ele passar na queimadura. Só que ao invés de passar a pomada no local da queimadura, esse idiota simplesmente começou a comer o negócio. Uma ceninha boba que não faria a mínima diferença se tivesse ido ou não pro ar. Mas continuando com esse episódio da queimadura no piu-piu, Stan estava com medo de ter uma conversa sobre sexo com Steve, e por isso resolve mostrar para seu filho um vídeo instrutivo bem antigo. E pensa no negócio antigo. E contava a história do Tim, um garoto americano que cedeu às tentações, se tocou e como consequência teve seus olhos derretidos e pelos crescendo nas mãos. Mas isso também não é novidade, porque tá tudo lá no episódio que foi ao ar. Só que durante esse mini documentário, acabamos tendo uma cena deletada. Mais precisamente, o final do vídeo, onde teríamos um cara aparecendo e instruindo os garotos que estavam vendo ao vídeo de que a única base que eles deveriam tocar na vida era na do jogo de beisebol. Tentei adaptar aqui o trocadilho, mas acho que deu pra vocês entenderem do que eu tô falando. Ah, e lembra lá do coitado do time? Pois então, também tivemos uma cena deletada envolvendo ele. Porque depois de passar o creminho contra queimaduras, Stan acabou se viciando, digamos, em ilustrar o mastro. Uma coisa que ele era totalmente contra. E por isso, em conflito com suas crenças, ele acabou tendo uma alucinação com o time. Só que ao contrário do que o Stan acreditava, o garoto não tinha aparecido para orientá-lo sobre as consequências de seus atos, mas sim para dizer que valia totalmente a pena ficar cego e ter as mãos peludas. Olha só se isso é ideia. E tudo porque, como eu disse, o Stan estava alucinando, e ele só queria uma desculpa para poder continuar com seu vício sem se sentir culpado. E assim, o time apareceu para dizer que não tinha problema ele fazer o que fazia, desde que ninguém descobrisse. E de todas essas cenas deletadas que eu falei desse episódio, essa do time foi a única que eu gostaria que tivesse ido ao ar. Porque as outras, convenhamos, são bem bobas e não acrescentariam em nada pro episódio. Mas essa aí do time ensina lições muito valiosas. Então que sirva de lição pra vocês, hein? Mas uma outra cena muito bizarra que também foi deletada aconteceu no episódio 11 da primeira temporada, onde, depois de visitar um asilo, do completo nada, o Steve começa a pegar uma véia. Olha só que bizarrice. No entanto, isso também não é novidade, porque tá lá no episódio que foi ao ar. E a cena deletada seria a continuação dessa cena, onde o Steve e a véia partiriam para o próximo nível, se é que me entendem. Porém, no meio das preliminares do rally rola, o Steve para e diz que não conseguia. No caso, não conseguia tirar o sutiã da véia. Só que tinha um pequeno detalhe que ele não sabia. Ela não estava usando o sutiã. Oh, I'm not wearing a bra. Then what's this? Oh, that's my bone. Essa cena eu dou total razão deles terem deletado. É bizarrice pura. Principalmente se você levar em consideração a idade do Steve e a idade da velha. Aí o negócio fica mais estranho ainda. Agora, no final do 7º episódio da segunda temporada, Stan acidentalmente atropela a Francine 2 vezes, e ela acaba entrando em coma. E a partir desse ponto da Francine no hospital, acabamos tendo algumas cenas deletadas.
A primeira delas é bem sombria e mostra o Stan querendo desligar os aparelhos que mantinham sua esposa viva, dizendo que ela não iria querer viver naquele estado. E o Roger, que estava ali do lado, se espanta com esse comentário e diz que nunca soube que Francine tinha dito que queria uma coisa dessas. E na verdade ela nunca disse, mas segundo Stan, uma vez ele a viu jogando um queijo estragado fora. E segundo ele, essa situação era exatamente a mesma coisa. A Francine estava estragada, então ele queria desligar os aparelhos dela. E a cena termina assim, um pouco pesada. E eu acredito que o Stan só queria fazer isso para não ter que cuidar de uma esposa doente. E isso porque ainda nesse episódio, depois de fazer uma cirurgia delicada na cabeça, Francine consegue acordar do coma, mas estava com graves danos mentais. Isso foi praticamente a última cena do episódio, mas acontece que existiu uma sequência para essa cena que acabou sendo deletada, onde o Roger, que tinha usado seus poderes para roubar o conhecimento do médico, diz que Francine não ficaria daquele jeito para sempre, e que ela estaria novinha em folha de novo, depois de mais de um ano fazendo uma reabilitação dolorosa e humilhante. You hear that, honey? You'll be able to come home in just a year. Já no quarto episódio da primeira temporada, Stan acidentalmente acaba apagando 20 anos da memória de Francine e ela se esquece completamente dele. E enquanto isso, o Jeff brigava com a Hayley e para chamar a atenção dela, ele acaba fugindo com a Francine para um festival de música hippie. E por que eu tô te contando tudo isso? Acontece que quando Stan e Hayley foram atrás de seus parceiros, acabamos tendo uma cena deletada bem maluca, onde depois que Hayley e Jeff fazem as pazes, Stan larga os dois se beijando e vai procurar sua esposa. Mas ele acaba dando de cara com um sujeito muito doidão fantasiado de borboleta que ficava defendendo a paz. Mas acontece que o Stan odiava a paz, já que ela era inimiga da guerra. E assim, ele simplesmente acaba arrancando as asinhas desse cara, que tava tão doidão, mas tão doidão, que simplesmente se encolhe no chão e começa a acreditar que era um inseto sem asas com medo de predadores. E o pior é que os predadores realmente acabam aparecendo. Como vocês viram, algumas cenas deletadas são interessantes e outras são meio bobas. Mas essa foi apenas uma pequena amostra das cenas deletadas que não chegaram aos episódios finais de American Dad. Ainda tem muito mais por aí. E se vocês tiverem gostado do vídeo, dá pra transformar ele em um quadro aqui do canal, tipo o que eu faço com Uma Família da Pesada. Se eu não me engano, eu já fiz uns 7 vídeos mostrando cenas deletadas deles. Então, deixe aí nos comentários se você quer conhecer mais cenas deletadas de American Dad. E também deixa o like, né, porque achar essas cenas não foi fácil não. E se você chegou até aqui, aproveita e dá uma olhada nesse outro vídeo, onde eu mostro alguns dos momentos mais suspeitos do Stan. Corre lá pra ver que tá bem louco.